isso aí, meus amigos. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a todos aí. Aquele abraço pra todos, sem exceção, né? Estamos por cá, mais um vídeo aí no canal. Primeiramente aí agradecer a todos os amigos inscritos no canal aí. Você que não é inscrito aí, se inscreva no canal Marcos Ramos da BR. Deixa aquele joinha. Tá na promoção, hein, galera? Não paga nada. Aquele abraço a todos vocês aí, né? Sejam todos bem-vindos, né, galera? Agradecer a todos os amigos aí, né? Deixar um salve pra todos e aquele abraço pra todos, sem exceção, né? Pra você que comenta aí nos meus vídeos, a galera que comenta todos aí. Eu não vou lembrar o nome de todo mundo, né? Mas aquele abraço aí pra todos. Estamos aqui no aterro do Flamengo, né? Na enseada de Botafogo, né? Já mais precisamente, né? Então, meus amigos, vamos mais um vídeo aí no canal, né? Vamos falar um pouquinho de viagem, um pouquinho de estrada, né? A experiência que a gente adquire, né, com a viagem, com as viagens, né, galera? E galera, como é que foi minha primeira viagem, né, galera? Pô, rapaz, a primeira viagem de carro, né? Assim, exatamente a primeira viagem de carro, né? Que foi um trecho, né, maior, né? Assim, da 1.500 km, primeira viagem, né? E primeira viagem daqui do Rio de Janeiro para o Nordeste, né? Como é que foi a experiência, como é que foi a realidade, né? Porque a gente, né? A gente quando tá para viajar, que nem todo mundo aí, né? Que já passou por isso, né? E aquele pessoal, a galera que tá aí querendo viajar, né? As primeiras viagens, né? Como é que é a expectativa, né? A questão aí da preocupação, né? Enfim, são muitos detalhes, né, galera? E vamos falar um pouquinho como é que foi minha primeira viagem, né, galera? Então, primeira viagem de carro mesmo, né? Foi em 2010, né? Eu tava programado para ir viajar daqui do Rio de Janeiro para Paraíba, né? Com Alto de Cima Paraíba de carro. Na época eu não tinha carro, aí eu aluguei, reservei um Zafira, né? Zafira 2012, né? Na verdade, assim, reservei um Zafira, né? Aí, só que aí, galera, assim, eu falando com os amigos, já falei assim, né, algumas coisas sobre isso, falando com os amigos que iria viajar de carro e tal. Aí a primeira história, rapaz, tu é doido, tu é maluco, né? É muito longe, é perigoso, as estradas é perigoso, o acidente, isso e aquilo. A minha preocupação nunca foi acidente, né, galera? Porque é uma coisa que pode acontecer, né? A gente não tá livre de uma situação assim, né? Mas a minha preocupação era, naquela época não tinha vídeos, né, pra você ter uma referência, né, não tinha grupo de WhatsApp, nem Facebook, essas coisas que hoje em dia tem aí, você pode já tirar um pouco de referência, né, galera? Então a minha preocupação era andar errado, porque assim, perder, ninguém se perde, né, galera? Hoje em dia ninguém se perde. Se você tá num trecho, você não tá achando, não tá confiando que aquilo ali é sua rota certinha, para no posto, né, ou num lugar, pede uma informação e aí você vai se guiar, né? É claro que hoje em dia não precisa nem você pedir informação, porque tem o Google Maps, né? Você pode traçar uma rota, tem o Waze, né? Que pode traçar uma rota, né? E tem outros aplicativos aí, né? GPS que você pode fazer isso aí, não precisa. Mas naquela época não tinha, né, galera? Então, eu fui assim, né? Olhei pouca coisa na internet, até porque eu não tinha muita prática, né? Era uma novidade, né? Então eu olhei pouca coisa, alguma coisa de rota e tal, e vamos viajar. Só que falando com a galera, tinha esse negócio aí de se perder, de aquilo, de acidente. Aí o carro não era meu, né? Carro alugado, aí se der um problema no carro, aí tipo assim, você tem que gastar um dinheiro que não tem, né? Então era tanta coisa que passava pela cabeça, né? Então eu acabei desistindo de viajar, né? Não foi nem tanto a opinião do pessoal, né? De que assim, olha, é perigoso isso aqui, mas assim, analisando tudo, né? O carro não era meu, né? Eu tinha que alugar um carro. Aí, então eu não viajei de carro. Aí eu viajei de avião, né? Aí eu aluguei um carro lá, porque eu tinha que ir lá pro Maranhão, né? E de lá de Curral de Cima pra Urbano Santo, Maranhão. Antigamente eu ia pro ali 101, 304, né? Até na época eu não fui nem até Aracati, né? Eu fui direto, né? Então fui até ali esqueci o nome do lugarzinho ali, né? Acho que é São não sei o que, Santo Estevão, São Lourenço, sei lá, um negócio assim. Lá no Ceará e subi a 116, né, galera? Então foi a minha primeira viagem.
que eu fiz, né, de carro, né? Aí fui pro Maranhão. Só que eu não sabia a rota também, né? E na época eu aluguei um carro com GPS, né? Aluguei um GPS, paguei R$ 200 no aluguel do GPS, né? Olha só, R$ 200 só pra alugar o GPS. Quando chegou em Mossoró, botei a rota direitinho. Quando chegou em Mossoró, o GPS queria que eu passasse por dentro da cidade. E eu venho nas placas lá pra esquerda, né? Que é o anel viário, né? Fortaleza, o GPS querendo que eu passasse dentro da cidade. Aí, pô, eu já não sabia usar muito GPS, né? Aí eu fiquei chato, esse negócio chato aqui, desliguei o GPS e fui pelas placas. Aí abandonei o GPS e fui pelas placas e foi tudo certo, né, galera? Graças a Deus. Mas eu cheguei lá eu saí de casa lá da Paraíba, era 3 horas da manhã, né? Primeira viagem, saí 3 horas da manhã. Cheguei em Teresina, né, no Piauí. Era umas 5 da tarde, 5 e pouca da tarde, né? E aí eu fiquei com aquela dúvida, seguir viagem, parar pra dormir. Só que eu não tava muito cansado, né? Faltava aí, acho que 500 e poucos quilômetros até São Luís, né? Que eu ia pra São Luís, né? Depois, no dia seguinte, ia lá pro sítio, né? Pra roubar no Santo, né? Aí eu falei, vamos seguir viagem, né? Aí fui, bora. Sofri um pouquinho, né? Porque assim, é um trecho que eu não conhecia, né? É uma das coisas que eu não faria hoje. Não aconteceu nada, graças a Deus, né? Foi tudo certo, né? Mas por eu não conhecer o trecho, né? Tem hora que você pesa um pouco, né? A questão da preocupação, principalmente à noite, né? Se tem buraco, se tem animal na pista, né? E de certa forma, né? À noite bate sempre o cansaço, né? Então cheguei em Miranda do Norte. Tava um pouco cansado já. E dali de Miranda acho que dá uns 100 e pouco acho que dá uns quase 200 km para São Luís. Mas resolvi, né, seguir, tomei um café, né? Tomei um café e segui viagem. Cheguei em São Luís, era 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, por aí, né? Aí cheguei na casa da tia da minha esposa, né? Ela na época morava lá e dormi, né? Acordei de manhã e tomamos café e fomos pra Urbano Santos. Cheguei no Urbano Santos 2 e pouca da tarde, né? Então foi uma experiência assim, né? Muito boa, né? Mas coisas que eu fiz naquela época, por exemplo, fazer o trecho Teresina, né? Sem conhecer, até São Luís. À noite eu não faria, porque hoje eu faria porque eu conheço, né? Mas se fosse pra minha primeira viagem eu não arriscaria, né? 2 dias que eu cheguei lá, achei uma viagem cansativa devido a essa situação, saí tarde de casa, né? 2 dias que eu cheguei lá, eu fiquei pensando, pô, se eu pudesse voltar esse carro pela cegonha, né? Ia ser bom pra caramba eu voltar de avião. Então eu senti um pouco a primeira viagem, né, galera? Assim, com certeza, né? Acredito que não todo mundo, mas a grande maioria vai sentir também, né? Um pouquinho a questão da... essa faixa aqui que tem muito remendo. Já tem logo um aqui, ó. Assim, a primeira viagem, né? Mas a experiência foi muito boa. E hoje, né, eu tenho 16 viagens, né? Tô acostumado já, muito bom. Então um pouco aí da primeira história aí, né? E aí daqui pro Rio de Janeiro, né? Eu viajei 2 anos do Rio de Janeiro pra Paraíba. Eu viajei 2 anos, né? Alugando o carro lá. Aí as viagens ficavam muito caro. Carro muito caro, o aluguel, passagem, né? Naquela época não era muito caro, mas aí começou a ficar caro. Eu vou comprar um carro, né? E vou de carro. Aí comprei, né? Um Siena 1.0 2013. Né, peguei 0, né? Aí a primeira viagem de carro, né? Já assim, daqui do Rio, já foi um pouco mais tranquilo, porque eu já tinha um pouco de experiência, né? Da viagem que eu fiz da Paraíba pro Maranhão, né? Então assim, mas eu sofri um pouquinho com carro 1.0, né, galera? Porque o que acontece? Hoje, eu tenho mais um pouquinho de conhecimento, né? Da estrada, do carro, né? Eu sei que eu posso, em alguns momentos, forçar um pouquinho mais. E naquela época eu não forçava nada, né? Então, com medo de forçar o carro, a subida eu subia 20 por hora. Os caminhões me ultrapassando, né? Na subida. E então foi assim um pouco de perrengue, digamos assim, né? Eu com medo de forçar o carro, né? O carro 0, eu com medo de forçar e os caminhões até me ultrapassavam na subida, né? No meu carro foi pesado, né? Era 4 adultos, né? Mais as bagagens, né? E então é isso aí, galera. Aí, né, hoje em dia que eu já tô acostumado, sei que motor é perfeito para você andar, você pisar. Você não pode forçar o tempo todo, né? Mas se quiser precisar forçar um pouquinho na subida ali, numa ultrapassagem, vai de boa, tranquilo, né?
Então é isso aí, né? Então isso é um pouquinho da primeira viagem, né? Então quando eu cheguei lá já com o Siena, né? Eu já foi muito melhor, que foi a primeira viagem do Rio de Janeiro para Paraíba, né? Eu já me senti muito melhor porque eu já tinha essa pequena experiência de ter viajado lá da Paraíba para Maranhão, né? Eu não fiquei muito cansado, isso e aquilo, né? E a viagem foi até um pouco tensa porque um amigo que foi comigo, né? A primeira viagem dele também, o carro dele começou a dar problema, né? Apagar do nada, né? Era um Honda Civic 2002, né? E ele apagava do nada, ele apagava, né? Então foi alguns pequenos perrengues, né? Não foi grave, mas atrasou um pouquinho a viagem, né? E a gente dormiu uma noite só, né? Saímos daqui, dormimos em Planalto, na Bahia, chegamos lá, eram as 7h30 da noite. Saímos 1h da manhã, né? Chegamos em casa, era acho que meia-noite, né? Foi um pouco sofrência, né? Mas foi muito boa a experiência. E hoje, né, galera, como eu falei, já tô acostumado, né? Eu falo pra você que tá iniciando as viagens aí, né? Você fez a primeira viagem, o primeiro trecho, né? Às vezes pode ser que seja muito cansativo pela distância. E aquela questão de você ficar pensando, preocupado, né? Como é que vai ser a viagem? É perigoso? Se o carro der problema, né? Então são tantas coisas aí, quando você decide viajar e começa um pouquinho, né? É um pouco de adrenalina, um pouco de preocupação, um pouco de ansiedade, né? Então é um pouquinho de cada coisa, né? Que vai dividindo ali, você acaba não dormindo direito, né? Pensando, mas isso aí é tudo normal, né, galera? E principalmente hoje eu tenho 16 viagens, mas sempre há um pouco de ansiedade, né? Que chegar o dia, como é que vai ser a viagem, né? A gente, né, faz toda a manutenção, mas a gente fica sempre naquela, né? Pedindo a Deus que não aconteça nada, não dê um problema na estrada, né? E a questão da viagem, se ultrapassar essas coisas, a gente já tem um conhecimento, já fica um pouco mais tranquilo, mas sabendo que a estrada, né, é uma questão assim, a gente pede a Deus sempre primeiramente proteção, né? E sempre tentar ser previsível, né? Tentar se livrar de alguma situação. Beleza, meus amigos? Então o vídeo já tá grande, né? 12 minutos. Eu tô chegando aqui na comunidade, então daqui pra lá a gente tem que respeitar as regras. Valeu, galera, aquele abraço aí a todos. Tamo junto, se inscreva no canal aí. E se você gostou aí da história aí, né, da primeira viagem, né, deixa seu joinha aí, né, pra dar aquela moral pro canal. E tamo junto aí, forte abraço, hein.